Então é Marcos 4,40, tá? Diz o seguinte: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Foi a pergunta que Jesus fez. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com você, antes de orar por você, e falar da palavra de Deus. Amém? Quem já sentiu medo aqui, levante a mão. Todos nós, né? Já sentimos medo. O medo é, na verdade, o instinto de preservação. A gente sente medo para se preservar. Mas o medo que Jesus estava reprovando aí era o medo da falta de confiança nele. Que ele não quer que você sinta medo quando você está, de alguma forma, ameaçado por situações externas, mas que você acredita que Jesus está com você. Ele precisa que você confie nele. São naqueles momentos que você se sente de alguma forma ameaçado por alguém, que alguém tenta puxar teu tapete, você pode ficar com medo, inseguro. Alguém de repente pode arquitetar contra você por questões ligadas a um ciúme, uma inveja ou um comportamento de despeito. Aí Deus quer que você confie nessas horas, que você sinta que Ele que está com você, Ele é mais forte e vai te dar a garantia de te sustentar. E Ele quer que você confie também quando você estiver sofrendo pressão por conta de estar indo na direção certa. Todas as vezes que você procura ir na direção certa, que você procura fazer a coisa certa, que você procura se disponibilizar para lutar por alguém, lutar pela tua casa, lutar pela tua família, e que de repente, do nada, essas situações geram represálias para você, Jesus quer que você confie. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque todas as vezes que você tenta lutar pelo certo, você vai sofrer pressão. Todas as vezes que você tenta lutar por alguém que está desorientado, que está perdido, que está levado para caminhos ruins, e que você tenta puxá-lo para uma direção correta, inevitavelmente você vai sofrer algum tipo de pressão espiritual que possa causar medo em você ou que possa causar insegurança para você. De repente você que está aqui nesta noite está lutando por família, lutando por pessoas de casa, e parece que você se sente pesado por conta de entrar nessa batalha, nessa luta de orar por alguém, de pedir por alguém, de buscar a libertação de alguém. Parece que você sente que recebe represália espiritual por isso. Então a proposta aqui é para você não ficar com medo, amém? Para você continuar e acreditar na simples razão de Jesus estar com você, amém? O Senhor Jesus Cristo estava lá por Cafarnaum, lá perto da Galileia, e ele tomou uma decisão que ia abalar o mundo espiritual e que o mundo espiritual maligno não queria. Ele chamou os discípulos e disse assim: olha, nós vamos fazer uma viagem lá para o outro lado do mar, vamos visitar uma província que existe ali do outro lado. E essa província era uma província que era muito carregada, uma província que era pesada. Por que era pesada? Porque era uma província totalmente dominada por espíritos imundos. Não era Deus que dominava essa província. Apesar de ser uma província que estava dentro de Israel, mas era um grupo de judeus que eram comprometidos com outros deuses, não com o Deus de Israel, com o Deus da Bíblia. Era um grupo de judeus que tinham uma influência cultural da Grécia. Eram judeus chamados helenistas, né, que chamavam também assim, que tinham influência grega sobre si. E esses judeus que tinham influência grega sobre si, os deuses deles eram outros, era Zeus, esses deuses da mitologia que a gente conhece muito bem, era que com certeza eles eram envolvidos. E por conta daquele lugar ser um lugar onde havia uma abertura para essas presenças, havia uma abertura para essas entidades que eram gregas, que dominavam o lugar e que realmente estabeleciam uma cultura no meio daquele povo que deveria acreditar em Deus. O inimigo das nossas vidas se sentia completamente à vontade lá.
Se sentia à vontade porque não havia resistência, não havia ninguém que resolvesse combater as forças que dominavam ali. E Jesus resolveu ir lá. Por que Jesus foi lá? Porque tinha uma pessoa que estava terrivelmente endemoniada, diz a Bíblia, que morava naquele lugar. Essa pessoa, ela estava tão possessa, que ela não andava mais no seu estado normal, no seu estado natural. Ela estava oprimida por uma ação maligna, é o que diz a Bíblia. E Jesus fez o quê? Resolveu ir até lá para libertar o rapaz. Quando Jesus tomou essa decisão, o mundo espiritual começou a se movimentar para tentar impedi-lo de tomar aquela atitude. O que ele fez? Ele mandou os discípulos preparar a embarcação e disse: olha, nós vamos lá para aquela região. E isso era lá no lago de Genezaré, que as pessoas chamam de Mar da Galileia, que na verdade é um lago que tem 19 quilômetros de comprimento, tem 13 quilômetros de largura, então é um lago muito grande, e se chamava esse lago, como se chama até hoje, de Mar da Galileia, é um mar de água doce. Aí Jesus disse: prepara o barco. Aí o pessoal que trabalhava com ele, os discípulos que estavam junto, prepararam aquela embarcação com esmero, eles eram acostumados a fazer essas viagens naquela região, e arrumaram a embarcação todinha e disseram: vamos, Jesus. Aí Jesus entrou no barco, e eles começaram a viagem para ir em direção do lugar onde morava o tal homem perturbado, oprimido e endemoniado. Olha, Jesus estava um pouco cansado, diz a palavra de Deus, ele se acomodou na popa do barco, se ajeitou lá na popa do barco, e a Bíblia diz, no Novo Testamento, que ele dormiu. Ele pegou no sono ali na popa daquele barco. Quando ele pegou no sono, Satanás, que não queria que Jesus chegasse até lá no lugar, ele não tinha interesse que Jesus chegasse, porque se Jesus chegasse até o outro lado lá, ia resultar na libertação do rapaz, como aconteceu, que o rapaz foi liberto. O próprio inimigo criou uma situação de impedimento, criou um temporal de proporções anormais, porque temporal naquela região sempre tem, porque é um lugar cercado de montanhas e o vento canaliza, de vez em quando dá uns ventos fortes ali. Mas também não era para ter um vento tão forte assim, porque o Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, para vocês terem uma ideia. É lá no fundão. O vento deveria passar por cima, já que o mar está a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Mas quando Jesus entrou para fazer aquela viagem, não demorou muito, surgiu um temporal. Do nada se formou umas nuvens, começou a soprar um vento fortíssimo, o vento era muito forte. Os discípulos, todos eles, ou quase todos eles, eram pescadores. E se eles eram pescadores, aquilo ali para eles não era surpresa nenhuma. Aquilo fazia parte da rotina deles, ter que enfrentar vento forte, ter que enfrentar temporal. Eram situações totalmente recorrentes pela função que eles tinham, pela profissão que eles tinham. Aquele não seria o primeiro nem o último temporal que eles iam enfrentar. E quando eles viram se formar aquele tempo forte, eles imediatamente resolveram usar as técnicas que eles tinham para poder controlar uma embarcação no meio de vento forte, no meio realmente de mar bravio. E eles começaram a perceber que o vento ia aumentando cada vez mais. E eles começaram a usar o conhecimento que tinham, a técnica que tinham para segurar, eles começaram a usar. E Jesus dormindo na popa do barco. E eles tentando usar, não demorou muito. A situação fugiu totalmente do controle. O que era um temporal de proporções normais, das que eles estavam acostumados realmente a lidar, se transformou naquilo que eles chamam de borrasca, uma coisa tão forte, tão poderosa, com ventos tão fortes, tão fora do normal, que eles perceberam que perderam o controle da embarcação. Eles perceberam que não dava mais para segurar o barco e que o final daquilo é que eles iam afundar mesmo.
Não dava para segurar a força das ondas, não dava para segurar a força dos ventos, e eles perceberam que o resultado daquilo é que aquela embarcação ia mesmo ter que afundar na avaliação deles, naquilo que eles conheciam, naquilo que eles estavam acostumados. Quando eles viram que eles perderam o controle, que eles não tinham mais o conhecimento, o know-how, a técnica para poder segurar aquela embarcação, eles entraram em desespero, com medo de afundar no meio do mar violento. E Pedro, o apóstolo, que era pescador também, acostumado a lidar com tudo isso, correu e foi chamar Jesus num tom não só de espanto, de pavor, mas num tom quase que reprovando Jesus, porque estava todo mundo dando um duro danado, e Jesus estava dormindo quando todos eles estavam pegados tentando segurar a embarcação, e Jesus estava lá na proa dormindo tranquilamente, não se importando com aquele vento forte, com aquele mar violento. E Pedro foi lá e disse: Senhor, Senhor, acorda. O senhor não está percebendo que a gente está quase afundando aqui? A gente está quase afundando. E eles acordaram Jesus. Jesus deve ter acordado meio chateado, ele estava dormindo lá, ferrado no sono. Aí quando Jesus acordou, Jesus olhou para ele e disse essas palavras aqui: vocês não têm fé, não? Por que vocês são tão medrosos? Em outros textos, Jesus falou assim: por que sois assim tão medrosos, ou homens de pouca fé? Cadê a fé de vocês? Cadê a confiança de vocês? E diz a palavra de Deus que Jesus foi lá na proa, e lá na proa, ele diz que talvez ele estendeu a mão, tem até achei bonito uma gravura que eu arranjei. Ele estendeu a mão e disse essas palavras assim: mar, acalma-te. Mas ele falou gritando: vento, abranda-te. Quando ele acabou de dizer essas palavras, mar, acalma-te, vento, abranda-te, diz a palavra de Deus que o mar se acalmou e o vento parou de soprar. Diga glória a Deus. Ficou bonança, ficou uma calmaria tremenda. Os discípulos, diz a palavra de Deus, dizem: rapaz, quem é esse homem, rapaz? Está lá no texto que a gente falou. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga glória a Deus. Quem é esse homem que até o vento obedece ele, até o mar obedece ele? Ele pegou, foi, talvez voltou a dormir, e eles continuaram a viagem para o lugar para onde eles foram, que eles acabaram libertando aquele endemoniado, que a Bíblia chama do endemoniado de Gadareno, que foi liberto exatamente nesse dia da viagem que Jesus fez para ir até aquela província. O que eu quero dizer para vocês: sempre que você está indo na direção certa, você pode enfrentar aí uns contratempos e umas situações adversas. Sempre que você está predisposto a fazer a coisa certa, é comum então você sofrer algum tipo de represália. Se você entra no mundo espiritual e começa a orar por alguém, você vai sofrer represálias. Porque o inimigo, ele trabalha exatamente para poder se opor a todas as coisas boas, principalmente as coisas que são de Deus. Você pode perceber que às vezes em pessoas por quem você luta, pessoas por quem você está trabalhando para tentar dar bom, para tentar ajudar, para tentar tirá-los às vezes de direções totalmente perigosas, arriscadas, nas quais eles podem sofrer danos. Quando você tenta falar alguma coisa, às vezes você perde a amizade de pessoas. As pessoas ficam com raiva de você quando você começa a chegar com os seus conselhos para tentar ajudá-los em alguma situação que você está percebendo que são situações nocivas para a vida da própria pessoa, e as pessoas parecem que se revoltam, ficam em dificuldade para entender. Comece a orar por pessoas que dão trabalho da sua casa. Comece a orar por pessoas que dão trabalho no meio da tua família, que vocês vão perceber que de repente parece que eles se levantam contra você, parece que tudo que você fala torna-se totalmente ofensivo. Que tem hora que é melhor parar de falar e só orar mesmo, porque o que você fala parece que provoca qualquer conselho, qualquer palavra boa, qualquer direcionamento certo, parece que surge como uma ofensa para a pessoa, exatamente porque sempre que você tenta conduzir alguém para uma direção certa, é comum acontecer essas reações contrárias, às vezes a coisas boas que você está propondo.
Como Jesus queria ir exatamente para aquele lugar ali, para poder libertar. Aliás, ele fez viagem para ajudar esse rapaz. O inimigo queria que ele não chegasse lá. Colocou impedimento, colocou atrapalho, para que Jesus não chegasse lá na província para onde ele estava viajando. Mas Jesus foi. E essa passagem ficou registrada nos 4 evangelhos, ou nos 3 evangelhos, para servir de lição para nós e muitas coisas. Isso está escrito aqui para que você possa pegar essa passagem da Bíblia e contextualizar com a sua vida, com os seus momentos, com as situações que você vive, com os momentos inesperados que você é surpreendido por ventos fortes, surpreendido por temporais, para que você aprenda como lidar quando de repente esses temporais, esses ventos fortes repentinos tomarem conta da tua vida ou atingirem a tua vida. E isso acontece. Às vezes a nossa vida entra em turbulência. E sempre que você entra em turbulência de ventos fortes, de temporais na sua própria vida, de uma forma figurada, simbolizada como problemas e como dificuldades, sempre tem um objetivo e 2 pessoas podem fazer isso. Deus pode estar colocando você no meio de um temporal para poder fazer você desviar seu curso, desviar a sua direção. Pelo menos foi assim que ele fez com aquele profeta Jonas, que passou um temporal porque Deus queria que ele fosse para uma direção, e ele estava indo para outra direção. E Deus fez o que? Ele viveu uma situação de temporal para que ele se aprumasse na direção que Deus queria. E às vezes o nosso temporal está diretamente ligado por escolhas que Deus está achando que não são boas e que Ele muitas vezes é obrigado a te colocar no meio de turbulência para poder desviar você da direção perigosa e errada que você está indo. Às vezes Deus usa desses expedientes para poder te levar para direções contrárias daquelas que não são boas. Mas às vezes o inimigo também usa de temporais, como usou nessa situação, para gerar impedimento de você, exatamente, para você não ir para a direção certa. Sempre há esse tipo de pressão. Então você vê aqui que Jesus repreendeu aquilo. Então você que está aqui nesta noite, quem sabe vivendo isso, vivendo uns temporais estranhos, vivendo uns ventos fortes demais na sua vida. De repente você está aqui na casa de Deus hoje, veio aqui para fazer as suas orações, mas você está vivendo um período na sua vida de muita turbulência. E quando eu falo período de turbulência, uma das coisas que é característico de uma turbulência espiritual na vida da gente, é que elas parecem assim que nós perdemos o controle. As turbulências espirituais, elas chegam e dá para você essa sensação que você não tem muita coisa para fazer, que você está à deriva, está simplesmente a refém de toda uma situação, que você olha para um lado, olha para o outro e tenta encontrar um direcionamento ou uma resposta para tudo que você possa estar vivendo ou passando, e você chega à conclusão que você não tem resposta, que você não tem direcionamento e que você está totalmente refém de uma situação, de uma turbulência que de repente a sua vida se inseriu. Eu quero dizer para você uma coisa interessante que fica claro dessa passagem, que ficou claro aqui. Por que que Jesus reprovou os discípulos e chamou-lhes de medrosos? Se eles tinham que ficar com medo, já que era uma situação que eles perderam o controle, era uma situação que eles não sabiam mais o que fazer, e aquele medo deles era comum, era normal, uma reação normal de alguém que estava diante de uma situação sem controle, sem a capacidade de poder conduzir ou de controlar, se sentindo em risco. E Jesus achou que eles não teriam que ter aquele tipo de medo. Por quê? Por uma única razão,
que é uma lição que você tem que aprender hoje aqui. Aprenda isso. O motivo pelo qual Jesus se chateou porque os discípulos ficaram com medo foi porque Jesus estava naquele barco. Diga glória a Deus. E Jesus entendeu, poxa, como é que pode? Se eu estou com eles, o que é que eles vão ficar com medo? Talvez para passar uma lição para você que possa estar passando uma turbulência, passando um momento de ventos fortes da sua vida, mas que você entende e compreende que Jesus está com você, mesmo que você esteja vivendo os momentos que não são muito explicáveis para você, algum período de luta onde você se sente totalmente fora do controle. Dentro dessa situação, a proposta de Jesus é tentar mostrar para você uma coisa importante, que se Ele está com você, as turbulências elas são inevitáveis. Qualquer pessoa pode passar por temporais fortes. Qualquer pessoa pode passar por momentos de ventos violentos. Qualquer pessoa pode passar em uma situação em que você se sente totalmente sem controle, totalmente à deriva, no meio de uma situação complexa, no meio do mar da vida, das dificuldades que a vida impõe para qualquer um de nós. Mas mesmo que você esteja passando qualquer momento difícil, o que Jesus quer, o que nós podemos aprender nessa passagem, é que você entenda uma coisa, que você pode até passar vento forte, mas em barco que Jesus está, esse barco não afunda. Essa é a intenção. Você entender que o barco não afunda, ainda que você esteja vivendo algum tipo de turbulência. Se Jesus está com você no barco, você pode até passar ventos fortes, mas teu barco não vai afundar. Diga glória a Deus. Vai chegar a hora que o vento vai ter que passar. Vai chegar a hora que o mar vai ter que se acalmar e você vai estar no barco seguro, sustentado. Por quê? Porque o barco que Jesus está não afunda. E fica claro, dentro dessa passagem da palavra de Deus, que Ele tem autoridade para poder fazer cessar os temporais da vida da gente também. Os temporais que a gente passa, as lutas que a gente passa, Ele tem esse poder para fazer cessar. Peça para Ele, busque nele, se sustente nele, busque a ajuda dele, creia que ainda que você se sinta no meio do alto mar, dentro de um barquinho, onde os ventos de problemas sopram de todo lado e a água realmente de dificuldade cercam você e batem em você de todas as direções, fica em paz, somente ora, te sustenta em Deus, porque se Ele está contigo, você só vai passar os temporais, mas afundar você não vai. Então nesta noite, eu falo isso para você que está aqui, você que veio na igreja, mas a tua vida não está fácil. De repente a tua luta não é brincadeira, de repente os ventos que você tem enfrentado são fortes demais. E essa água revolta que cerca você de todos os lados parece assim que são invencíveis. Mas não são invencíveis. Aí entra a fé que Jesus falou. Por que você não tem fé? Jesus falou para você. Tenham fé. Acredita em mim, o pior não vai acontecer, você não vai afundar. Uma hora essa situação muda, uma hora esse mar acalma, uma hora esse vento para de soprar. E você se apega nisso e se sustenta nisso, e vai estar vivo para poder ver a resposta de Deus dentro dessa situação toda que de repente você se encontra. Então confie em Deus. De repente a tua luta pode ser, o teu vento forte pode ser, porque Deus está dizendo, não é por aí fulano, é por aqui. Você está indo na direção errada, tendo que desviar você do curso errado, ou de repente você está indo em uma direção boa e o inimigo está tentando te atrapalhar. Então, para que você saiba o que fazer, se coloque nas mãos de Deus. Amém? Coloque a situação na mão de Deus, se coloque nas mãos de Deus e deixa Deus agir na sua vida, porque Ele mesmo se predispõe em agir na vida de todos aqueles que o buscam, agir na vida de todos aqueles que confiam no seu nome. Amém? E que Deus te abençoe.